O Internacional joga pela lisura da competição, joga pela ideia que tem todos os times de ficar mais em cima na tabela de classificação. Nós estamos vivendo um momento eleitoral no Internacional também, então é muito oportuna a participação do presidente Alessandro Barcelos, e eu sei que cada minuto do presidente vale ouro. Pelo jogo, né, pela eleição, pelos poucos momentos que se fica com a família abaixo desse mau tempo todo, mais o lado profissional. Enfim, presidente, mais tempo para dormir ou tem que tomar uma boletinha para dormir, presidente, nesse estresse todo aí? Boa noite, presidente. Boa noite, Rec, boa noite a todos que nos acompanham. O senhor vai vetar a participação do Bruno Soares ou não aqui? Não. Bruno. Pô, Bruno, querem criar uma intriga aí, Bruno, de graça. Não tem problema. Mas, não, Bruno também, um prazer estar falando com vocês, e especialmente com o torcedor colorado que nos acompanha nesse programa tradicional aí do futebol gaúcho, né? E, claro, Rec, o Internacional, por si só, por todas as questões que envolve, as responsabilidades que envolve, dificilmente a gente consegue ter uma vida tranquila, né? Uma vida sempre bastante atribulada e bastante com muita intensidade, né? E isso, por óbvio, eleva muito a frequência cardíaca e tudo mais, e a gente precisa à noite aí ter no mínimo aí 5, 6 horas de sono para poder chegar no outro dia e enfrentar tudo de novo. Ainda mais agora, nesse período final de ano, onde a gente acumula, neste caso, né, a função muito forte do clube aqui, dentro do clube, com a eleição. E isso gera um desgaste maior, porque a gente precisa preservar o clube internamente desse debate político, tendo em vista as partidas e a disputa que se encerra amanhã. E, por outro lado, também uma demanda muito forte da torcida, dos sócios, da sócia, para nos ouvir, para que a gente possa falar um pouco sobre o futuro e aproveitar um momento como esse, importante aí na semana da reta final também da eleição, poder falar, através do teu programa, com o sócio, com a sócia, com os torcedores, sobre o futuro e sobre aquilo que a gente quer fazer e vai fazer a partir do ano que vem. Bom, só quero dizer que nós estamos também no Facebook, na página de Luiz Carlos Rec. Então, vá ali e acompanhe você de qualquer lugar do mundo, né? E outra, eu sei que o presidente vai corroborar com o que eu vou dizer. Não importa em quem você vai votar, porque claro que posso ter minha predileção e não tem problema nenhum. Agora, vote para majoritária e vote também na proporcional. Tem a chapa 1, 2, 3, 4, 6 e 9. Aí você escolhe. E 9, parece que eu estou fazendo campanha para algum grupo político. E a 9, né? Porque senão... Não, mas é importante isso, Rec. É fundamental que tu inicie falando nisso, né? Nós precisamos que o torcedor... Não é uma eleição obrigatória, né? Por óbvio. Mas precisamos que o torcedor se mobilize para que a gente tenha um grande quórum. Isso é importante porque, além de mostrar a pujança do quadro social do Inter e das suas deliberações dentro de uma eleição, né, também existem regras de redução progressiva da cláusula de barreira para o conselho, para as chapas, né, na medida em que tu aumenta o quórum. Então, é fundamental que a gente tenha um número alto, né, de sócios e sócias que vão. As urnas são eleições, eu explico aqui um pouquinho, são eleições que podem ser totalmente digitais, feitas pelo aplicativo, né, pela internet, e isso facilita a participação do sócio sem precisar se deslocar até o Beira-Rio ou até algum local de votação, e com isso a gente espera ter um grande quórum, uma grande eleição, e fazendo mais uma vez desse momento um momento importante e diferenciado do Inter, inclusive no cenário nacional de clubes. Bom, feitas todas as referências necessárias aí para o processo eleitoral, vamos ao conteúdo. Eu acho que o maior elogio que o senhor recebeu nessa caminhada aí de eleição não foi de jornalista, não foi dos seus pares internos, não foi da sua família, não foi de ninguém. Vamos ver se o senhor decifra o que eu quero dizer, presidente. Eu acho que o maior elogio que o senhor recebeu foi de Fernando Carvalho.
que foi um dos maiores presidentes da história do Internacional, por circunstâncias várias e tal. Eu acho que até no aspecto financeiro ele deixou o Internacional bastante endividado, mas é a minha opinião. Eu sempre dou, então não tem porque agora não dá, porque é campanha política e tal. Como eu falo desde sempre, né? Vou falar agora. Mas a frase que fez o presidente Fernando Carvalho no dia da última reunião do Conselho Deliberativo do Internacional. Tem que mudar pouco no Internacional, ou foi no dia do lançamento da chapa do Melo. O que o senhor entende por mudar pouco? E ele disse que a permanência do Kudê era meio caminho andado, dando a entender que não se deveria trocar de treinador e que o senhor está fazendo precisa ser mudado, mas pouco. Não sei que leitura o senhor fez disso, eu quero começar dessa forma aí, porque se trata de um ex-presidente de peso. Eu, sem dúvida nenhuma, acho que esta afirmação do Fernando, ela é realidade. Não porque nós estamos hoje nesta situação de presidente, mas porque ele já passou por isso. Passou por momentos difíceis, teve situações complicadíssimas que inclusive nós não vivemos, muito próximo aí de um rebaixamento, e conseguiu, com trabalho, dar a volta por cima e levar o Internacional a grandes conquistas. Sabedouro disso, né? Ele consegue perceber que nós também encontramos um clube com dificuldade aqui, fizemos toda uma recuperação e hoje estamos muito mais próximos de conquistas do que estávamos há 3 anos atrás. Isso é fato, isto é nítido, tão nítido que todas as críticas feitas a esta gestão pela chapa adversária, ela dizem respeito aos 2 primeiros anos, a alguns atos de gestão isolados, mas quando chega na avaliação do momento em que a gente vive, na avaliação do momento em que a gente construiu e chegou até aqui, dificilmente consegue encontrar pontos aí de inflexão negativa. E isso é resultado, Rec, de quem trabalhou muito para arrumar a casa, de quem trabalhou muito para enfrentar, né, exatamente, e aí não são pessoas, e sim modelos, né? Um modelo de gestão de 20 anos, que teve os seus momentos de glória, com alguns custos, é verdade, mas que trouxe aquilo que o torcedor queria, que eram os títulos, né? Mas que depois disso, e a gente tem que ter um cuidado danado quando hoje em dia a moda é fazer recorte das falas e pegar parte delas e transformar em outro contexto. Falo aqui de conquistas, mas tenho que falar aqui também, depois disso, quando a gente assume o clube de 11 anos sem nenhum título nacional ou internacional, sem ganhar gauchão, comandado o futebol pelo adversário, pela chapa adversária. E isso tem que ficar claro, porque às vezes o torcedor esquece, e propositadamente, né, com muita qualidade, inclusive na área, vamos dizer assim, de quem organiza uma campanha eleitoral, se tenta esconder esses 3 anos de vice-presidência do meu adversário, porque isso depõe contra uma candidatura que fala tanto em coisas novas, mas ali atrás não conseguiu fazer. Nós sabemos muito bem por que em 2020 não tivemos a candidatura dele à presidência do Internacional, porque seria muito fácil para o torcedor, estaria muito presente na memória do torcedor os últimos 3 anos, né, de seu trabalho. Também seria muito difícil, como foi para nós, administrar um clube sem recursos, com uma dívida imensa, lhe tomando entre 80 e 90 milhões de juros por ano para pagamento dessa dívida. Isso não é o perfil do modelo de gestão que vinha há 20 anos administrando o Internacional. O perfil de ter que parar de gastar, de ter que reduzir custos, de ter que diminuir investimentos e cortar na própria carne, sentir a dificuldade que é fazer uma gestão sem recurso para poder ali na frente colher como nós vamos colher em 2024 em diante, não é esse o script de quem estava há 20 anos, quem rebaixou o Internacional, porque são todos filhos da mesma cepa, são todos frutos da mesma cepa, né? Vão perdendo um pouco dos seus pedaços, mas são da mesma origem. Nós somos de outra cepa,
muito diferente. Talvez por isso somos chamados de neófitos, somos chamados de novidades, somos chamados de paraquedas, mas em nenhum momento nós participamos destes momentos que, infelizmente, trouxeram aí também amargas derrotas. Então agora, a gente muito próximo do pleito, com uma convicção, uma humildade para entender que o pleito é um pleito difícil, uma humildade para compreender que muita coisa não foi feita e tem que ser feita, mas uma confiança muito grande que sábado nós teremos, no dia 9, o apoio maciço do sócio colorado, né, a compreensão do estágio em que nós nos encontramos hoje, né, nesse momento, trabalhando para dar um novo momento para o clube, e daremos esse novo momento. Então é desta forma que a gente encara esta semana já, olhando para frente e já projetando, e viemos trabalhando há muito tempo nisso, o ano de 2024. Bruno. Presidente, prazer falar com o senhor aqui no Cadeira Cativa. Antes de avançar para outros assuntos, eu vi que o senhor publicou nas suas redes sociais que sofreu alguns ataques e até publicou um print ali de alguns perfis que nem daqui são, se é que são de pessoas existentes de fato, né? Queria que o senhor falasse sobre isso e explicasse o que aconteceu também, por favor. Olha, eu ontem à noite estava num evento na Restinga, aliás, um evento daqueles que emocionam qualquer um, principalmente a mim, que tem uma origem na arquibancada, porque ali eu encontrei torcedores que organizaram um espaço específico, um galpão, onde lá estão troféus, estão faixas, estão trapos de várias torcidas e vários movimentos do Internacional, e ali eles se reúnem para ver os jogos quando o Inter joga fora. Num bairro de periferia, num bairro que tem ainda muito forte a raiz que formou o Internacional, o Clube do Povo. Estava lá conversando com esses sócios e sócias, um público bastante grande, quando fui surpreendido aí pelo pessoal que me acompanha de que o meu Instagram estava sendo invadido por robôs. E eu fui entender o que era isso depois. Na verdade, esses robôs eles buscam diminuir a possibilidade de alcance, porque a sua conta passa a ser questionada pelo próprio Instagram como uma conta, diria, forçada, e ao ser uma conta forçada, ela perde poder de alcance e, portanto, perde poder de influenciar, de informar, de passar adiante seus conteúdos. Isso é crime, né? Além de ser crime, é um movimento de invasão de privacidade, né? E imediatamente a gente bloqueou essa conta no sentido de não deixar ela aberta para qualquer um, passou a ser só para seguidores, e eu fui orientado a fazer um boletim. Passei hoje quase 2 horas na delegacia fazendo esse boletim de ocorrência, e recebemos, e já anexamos também, inclusive de forma espontânea, um laudo importante sobre esse assunto. E ali é possível a gente perceber que houve, sim, uma compra desse material. E a polícia agora vai investigar quem comprou, quem foi que pagou, quem foi que financiou, porque isso não pode ficar impune. Eu não quero trazer isso como centro da campanha, uma campanha que vem, na minha opinião, mesmo com vários debates e várias críticas sendo feitas de lado a lado, mas ela não tinha até esse momento nenhum episódio de natureza extra. Isto, infelizmente, aconteceu, e a gente espera que a polícia, com a capacidade que tem hoje, com toda a tecnologia que tem, em cima de muitos crimes cibernéticos que vem acontecendo no nosso país, a nossa Polícia Civil está muito bem equipada, muito bem qualificada, e tenho certeza que vai aprofundar um pouco mais essa investigação e, sem dúvida, teremos novidades mais adiante. E lamentar isso. Eu não ia falar sobre isso, mas já que fui perguntado aí, Bruno, tô aqui falando e espero que isso se resolva e que isso não tenha nenhuma interferência nesse momento político do Internacional. É uma coisa triste, né? Isso aí é meio voo rasteiro, mas vamos lá. Presidente, contratações, o senhor pode anunciar uma contratação mesmo na finaleira do seu mandato, porque pode emendar com o senhor mesmo ou a oposição ganhar a eleição. E quero emendar uma outra questão.
O senhor vê uma eleição parelha ou o senhor acha que pode ganhar com uma boa margem? E nomes como Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Scarpa e especialmente Bruno Ribeiro, algum deles estaria perto do Internacional? Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Bruno Rodrigues. REC, com certeza nós temos um mandato até 31 de dezembro, sabemos, no mínimo, né? Sabemos como conduzir isso. E esse mandato vai ser renovado sábado e vai nos dar a condição de continuar fazendo o trabalho que estamos fazendo. O Internacional não para, não pode parar, e estamos trabalhando no planejamento da temporada já há algum tempo, de 2024, e na medida em que a gente tenha condições de anunciar reforço, a gente vai anunciar, porque hoje temos uma situação que nos permite fazer isso, uma situação financeira que não nos permitiu nos 2 primeiros anos, nos três anos, né? Contando este ano agora, as 2 janelas que tivemos. Nós ali tivemos sempre que contar com a criatividade do nosso Centro de Análise e Prospecção de Atletas, o CAPA, como com a criatividade financeira de negócios com jogadores ou que tem um custo, né, mais baixo ou que tivesse uma condição de pagamento ou até mesmo de liberação do passe, um passe livre, para estarem no Internacional. Esse foi o nosso dilema e a gente não saiu disso os 3 anos. Se a gente tivesse saído disso, a nossa dívida que começou lá em 2017 em 300 milhões e chegou em 4 anos a 600, estaria em 900 milhões hoje. Fácil. Isso projeção feita se nada tivesse sido feito por nós. E a gente seguiu esta cartilha, como eu disse, mesmo sofrendo, né, críticas importantes, mesmo não conseguindo resultados dentro de campo, a gente não abriu mão disso nesse primeiro mandato. E hoje nós temos condições de fazer esses investimentos, fundamentalmente porque buscamos 200 milhões da Liga Forte, porque buscamos, e aí isso vai pagar a dívida, e pagando a dívida me sobra dinheiro que hoje eu pago, me sobra recursos que hoje eu pago para juros. Nós estruturamos desde dezembro do ano passado, estamos trabalhando nisso, e está muito bem estruturado, pronto para ser lançado um fundo de investimentos regulado pela CVM, né, com toda a transparência possível para qualquer investidor que queira investir no Internacional, sabendo quanto vai investir e quanto vai ter de retorno. O Conselho Deliberativo sendo o principal avalizador disso. Isso nos dá a condição de fazer contratações. Então, respondendo a tua pergunta, sim, podemos anunciar contratações a qualquer momento. Isso não significa uma promessa, mas uma confirmação da tua afirmação de que se a gente poderia fazer isso. Agora, existem nomes que nós estamos trabalhando, nomes que nós entendemos tenham que ser titulares do Internacional, que venham para disputar a posição com essa equipe, que hoje, na nossa opinião, é uma equipe forte, mas que precisa reforçar em termos de elenco, para que a gente possa enfrentar um calendário, que é um calendário brasileiro que nos exige um grupo competitivo do mesmo nível. E essas diferenças, muitas vezes, entre quem está jogando mais e quem está jogando menos, do ponto de vista técnico ou tático, precisa ser reduzido para que a gente possa enfrentar esse calendário. E isso a gente vai fazer, e isso a gente está trabalhando. Eu não vou falar em nomes aqui, porque alguns dos nomes que tu falasse, nós sequer procuramos, e alguns dos nomes que tu falasse, a gente tem uma proximidade muito grande de fechar algum negócio. Então, são questões que a gente vem tratando agora com cuidado. A gente está vendo muita coisa, muito desespero batendo. A gente está vendo muita informação falsa, muita jogada ensaiada, muita jogada para a torcida. E pior do que isso, Rec, muitas vezes a gente está tendo informação aqui de termos 2 interlocuções pelo clube, o que é ruim. Não estou dizendo que é ilegítimo, não estou dizendo que quem quiser fala com quem queira. As relações elas existem e são construídas ao longo da vida de trabalho de cada um. Mas aqui nós estamos tratando do Internacional e do interesse do clube. E eu não posso encontrar obstáculos internos para contratações sem que isso seja algo coordenado. O Internacional tem um presidente e tem uma gestão até 31 de dezembro. E isso tem que ser respeitado.
Presidente, eu quero fazer duas em uma, mas em relação ao mesmo tema, departamento de futebol, né? E até, de repente, esteja dentro daquilo que o senhor falou já na parte final da resposta, que são os apoios ao candidato de oposição Roberto Melo, né? Ele já tem falado sobre D'Alessandro, Abel Braga, essa semana ainda teve um vídeo com o Yarley, mas aí muito mais realmente numa questão apenas de apoio. Hoje surge o nome do Claudinho, aí óbvio não é departamento de futebol, mas é um jogador que se destacou muito aqui no futebol brasileiro. Como o senhor tem visto essas movimentações, esses apoios e, ao mesmo tempo, como o senhor pensa o seu departamento de futebol? Com mudanças para a próxima temporada, mantendo os mesmos nomes que estão hoje no clube? Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é apoio? Eu tenho vários apoios, mas nenhum dos meus apoios, até agora, de todos que eu recebi politicamente, querem trabalhar no clube. Eu acho que tem uma diferença de palavra para isso, né? Apoio a gente recebe de quem nos apoia sem necessariamente ter algo em troca, né? E eu tenho muitos apoios e me orgulho muito deles, né? Mas se tratando de profissionais, e a gente respeita todos eles, esses profissionais, nós aqui estamos estamos convictos de que o trabalho que a gente fez aqui, de constituição de um processo interno no departamento de futebol, né, de poder ter profissionais da altura do Magrão, que hoje é quem coordena a parte profissional, e ele, a partir de um organograma horizontal, onde a gente consegue sentar, né, e colocar no mesmo processo a área do CAPA, coordenada pelo Ricardo Sobrinho, um profissional que durante esses 3 anos sofreu sim convites e assédios para trabalhar em sondagens em outros clubes, e nós conseguimos mantê-lo aqui. Quando a gente fala na gerência de mercado, e eu cito os nomes aqui propositadamente, porque são profissionais, eu tenho escutado muito que o Internacional é tocado por amadores. Não considero que o Ricardo Sobrinho, o Caco, e nem tampouco na gerência de mercado, o David Bandeira, sejam amadores. Não considero que o Magrão seja amador. Não considero que o Pedro Kluck, responsável por toda a parte de cadastro de informações, seja amador. Não considero que o Adriano Loss, supervisor de futebol do Internacional, seja um amador. Não considero que o professor Fedato, que cuida de toda a performance, campeão em vários clubes que passou, seja amador. Não considero que o professor Flávio de Oliveira, que coordena a área de preparação física no clube, com também uma carreira muito sólida, seja amador. Não considero que o doutor Caputo e o doutor Marcos, responsáveis pelo departamento médico, sejam amadores. Não considero que o Yuri e o Cef, que cuidam da análise de desempenho e preparam, né, a nossa parte de análise dos adversários, por exemplo, sejam amadores. E poderia citar outros tantos, como o Juan, que é um fisioterapeuta renomado, fisioterapeuta de seleção internacional, seja amador, as nossas nutricionistas, as nossas assistentes sociais, né? Essas pessoas são profissionais e elas compreendem um departamento, representam um departamento profissional de futebol que toda semana se reúne com objetivos, traçando paralelos de comparação com a evolução do trabalho, e isso é feito semanalmente. Além disso, todo um processo que envolve o acompanhamento da gestão política, esta sim política, através de um comitê onde os profissionais sentam, inclusive o treinador, para discutir contratações, para discutir renovações. Isso para nós é fundamental, isso mostra o profissionalismo do futebol do Internacional num outro nível, né? E isso sai de um modelo onde se concentram decisões ou no vice-presidente de futebol ou no seu diretor executivo, que é praticamente um faz-tudo, resolve tudo e encaminha tudo de uma forma que o futebol passa a ser algo que preserva uma certa reserva de mercado. Hoje o Internacional tem as suas tarefas e as suas funções muito bem definidas aqui nos departamentos e muito bem acompanhadas por essa equipe que eu falei. Então, esse é um modelo que a gente acredita. E podem chegar profissionais novos,
para compor essa equipe? Claro que podem, mas vão ser a partir de critérios que a gente, inclusive, aprendeu errando, que a gente vai acertar e que a gente vai trabalhar daqui para frente. Só um aspecto rápido, Rec, sobre o Claudinho, presidente, para insistir, porque hoje surgiu a informação de que o candidato Roberto Mello estaria com um acerto encaminhado ou conversas avançadas, e até o valor surgiu, 8 bilhões de euros. E aí eu pergunto para o senhor, que é presidente do Inter ainda, pelo menos até o final do mês, o Inter teria dinheiro para pagar 8 milhões de euros por um jogador? Sinceramente, se nós formos olhar para o planejamento que nós estamos fazendo, esta é uma verba possível de ser investida, porque hoje nós temos condições de investir. Agora, nós vamos investir isso em um único jogador? Esta é a pergunta que fica, né? Esta é a pergunta que fica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essas informações elas precisam ser melhor checadas. Nós temos informações diferentes dessas em relação a esse atleta, mas é óbvio que o mercado ele hoje é composto por vários agentes com diferentes comportamentos e muitas vezes as relações que se constituem ao longo do tempo podem significar informações diferentes para dois tipos de interlocutores diferentes. Eu não acredito que seja tão simples, mas é um grande jogador, a gente tem que sempre considerar isso, não vamos aqui fazer vistas grossas. O Zenit, ele negou uma proposta do Flamengo recentemente de 15 milhões de euros e pediu 25 milhões de euros. Isso tem notícias, né? Mas pode ser que para algum tipo de relacionamento diferente do tradicional, o preço possa ter baixado. Aí eu sinceramente não sei te responder. Presidente, a base do Internacional, sempre as pessoas até brincam, quando é campanha política, tanto no clube quanto na vida, né? O pessoal já vai dizer educação, saúde, né? E no futebol se fala muito em divisão de base, profissionalismo e tudo mais. O Gustavo Grossi, ele ajudou no processo de melhorar a base do Internacional. Isso aí é um processo mais a longo prazo. E outra, o River Plate, num estudo recente, foi apontado como o time da América que mais faturou, bem mais do que os outros, e quase todos os jogadores oriundos das categorias de base. Por que não houve essa metamorfose no Internacional com a chegada desse profissional que fez acontecer no River Plate e fez com que ele viesse trabalhar em Porto Alegre? Primeiro porque a estrutura que ele assumiu lá era uma estrutura defasada, uma estrutura que precisou, no primeiro ano já, de 3 milhões de reais de investimento em recuperação de área física. Uma metodologia totalmente viciada na formação, porque tínhamos ali 60 atletas em algumas categorias. Nós temos fotos aéreas da época onde tínhamos 22 jogadores treinando dentro do campo e quase 40 fora dele. Para um mesmo treinador, o mesmo auxiliar técnico de uma mesma categoria. Mudar este processo, a metodologia, é um trabalho que não é de curto prazo. Mas não é só isso, Rec. Vamos aos números, aos dados e aos fatos. Se fala muito, cada vez que eu bato aqui na mesa... Não, mas tá. Eu mudo bem aqui o celular. Se nós olharmos para o passado, e se fala muito que a base do Internacional perdeu a sua pujança, perdeu há muito tempo. Perdeu há muito tempo. 2015, Rec, o time titular do Internacional tinha 7 jogadores das categorias de base. Alisson, William, o zagueiro Alan Costa, Jefferson, Dourado, Valdívia e Sacha. Em 2016, nós perdemos 2 jogadores do time titular. E os jovens da base no time titular eram o William, Dourado, Valdívia, o Arthur, que surge ali, e o Sacha. Aí vamos para 2017, eu estou lá em 15. Só vem caindo. 2017, o Cláudio Vinck, o Dourado e o Sacha. 2018, Iago e Dourado. Só caiu, nunca aumentou. 2019, de novo Iago e Dourado. E 2020, o último ano da gestão anterior, o único titular, Bruno Fux. E titular o Bruno Fux porque o Cudê era o treinador, e botou ele a jogar, e depois, inclusive, pediu ele de volta lá para o Atlético Mineiro. Então vejam como é que é o histórico desse processo e quanto se fala
em jogadores titulares do Internacional, do grupo titular e revelação da base. A última grande venda do Internacional foi o goleiro Alisson. Depois foi o Fred, antes dele, e o Pato. Então, para mudar isso, Rec, não existe nem o mágico de Oz, muito menos a possibilidade de um profissional do nível do Gustavo de fazer isso. Agora, hoje a gente olha, primeiro com uma metodologia modificada, com uma linha de trabalho que vai do profissional à base, com uma estrutura física melhorada e vai melhorar ainda mais com o nosso novo CT, e com jogadores que começam a se destacar, e aí dizem que não tem ninguém. E aí eu começo aqui com o Gabriel Carvalho, que recentemente saiu notícias, felizmente ainda nenhum contato conosco, porque é um jogador que a gente ainda quer ter um retorno esportivo com ele, equipe profissional, mas jogador de destaque de seleção e com vários clubes de olho. Nós temos o Ricardo Matias, um centroavante seleção e também importante, que vem se destacando. Nós temos já subimos aqui para o grupo profissional o João Dalla Corte, que é zagueiro e lateral esquerdo, jogador de seleção, muito novo ainda, com 18 anos, 19 anos. Os dois campeões pan-americanos, o Matheus Dias e o Tauan Lara. Tauan Lara, já estou aqui o dia hoje tocando. E o Tauan Lara, dois jogadores importantes. E o Luca, que é o atacante que está tendo minutagem, um jovem ainda, e que já está no profissional desde o início do ano. Então, essas coisas elas vão acontecendo porque existe um trabalho lá muito forte e que muda a característica e a cara. Nós não tínhamos a nossa iniciação, que é de 8 a 13 anos, sequer treinando dentro do CT antes de 2021. Hoje treinam todos dentro do CT. Nós tínhamos uma estrutura que não dava conta da necessidade do tamanho do Internacional. Hoje temos um CT com os campos todos reformados, com vestiários reformados, com uma situação de alojamento muito melhor, com um refeitório muito melhor, com sala de estudo, com adequações que foram feitas com um investimento, mas também com metodologia de trabalho, com reconhecimento àqueles meninos, àquelas crianças e àqueles atletas. E é dessa forma que a gente espera colher também frutos daqui para frente, porque foi muita coisa plantada. Para fechar a conta aí, a gente liberar o presidente, que teve um dia atribulado aí. Maravilha. Presidente, até o Tauan Lara me fugiu, estava agora há pouco falando com ele aqui, me fugiu. E eu que escrevi Bruno Rodrigues e li Bruno Ribeiro, quer dizer, eu tô pior então. Acontece. Presidente, quantas contratações o senhor imagina então que precisariam ser feitas para a próxima temporada para que tenha esse time forte que o senhor citou em relação ao elenco, uma proximidade de nível dos titulares e dos reservas? A nossa ideia, Bruno, é em todos os setores, tá, da equipe. Defesa, meio campo e ataque, podermos dar ao treinador alternativas de titularidade, né? Que ele possa optar em todos esses setores por jogadores diferentes. Nós temos uma equipe com experiência, com liderança, né? E precisamos de alguma forma dar consistência para que todos aguentem enfrentar uma temporada. A gente sabe que jogadores, né, com mais experiência precisam ter uma média de jogos menores do que a temporada brasileira exige, diferente da temporada europeia, diferente até da temporada argentina, né? Então, tratar disso é trazer jogadores. Eu não vou aqui dar um número específico para isso, né? Não vou dar um número específico para isso, mas posso garantir para vocês que será aí um número importante. Fica, maravilha. Já está contratado, presidente? Ainda não, mas a gente tem prazo para isso, né? Então, tenho essa segurança. Valeu, presidente. Sempre é um privilégio, muito bom ouvir o presidente do Internacional, presidente do Grêmio, do Internacional. E a gente vive tantos anos no futebol e o presidente fala com muita clareza das coisas. Acho que essa hora é a hora de ficar tudo às claras mesmo, né? Já que se vai para um processo eleitoral acirrado, né? Como já foi na outra eleição. Então, acho que é bom ser realmente transparente. O presidente não deixa de responder as questões, né? E até aprofundou essa situação do Grossi. Ela é uma situação polêmica,
porque se fala muito em jovens, que tem que ter mais jovens no time. Eu cheguei a brincar uma vez que tinha que ser decreto do presidente. 7 jogadores têm que ser relacionados. O técnico escala, mas 7 em 22 dá uma média de 1/3. Mas, às vezes, a safra também não é tão boa. Mas quero lhe agradecer profundamente aí, presidente. E boa caminhada aí, presidente. Obrigado, Rec, obrigado, Bruno. Eu só quero encerrar aqui pedindo para o torcedor estar presente no sábado, fazer a sua contribuição votando nesse pleito. Nós estamos muito focados já no ano que vem. Temos condições hoje de afirmar um investimento no futebol, seja em folha, né, seja em salários na ordem de 40 milhões de reais a mais no ano, seja investimento também na ordem de 40, 50 milhões de reais, ou seja, estamos falando de 100 milhões de reais que não caíram do céu, só são possíveis porque nós estamos pagando parte do endividamento e vamos gerar novas receitas, sejam elas a partir do nosso quadro social que cresceu e retomou um patamar de 130 mil e uma receita recorde, seja através do aumento de patrocínios que nós já estamos negociando com capacidade de aumento importante nesta área. Isto nos dá esta margem, nos dá esse lastro para garantir este investimento para o ano que vem. Então eu estou aqui mostrando de onde saiu o recurso, não estou chutando um número ou criando algum número. Isso vai estar espelhado logo ali no orçamento do ano que vem, né? E vamos trabalhar muito para buscar os títulos, e falando em título, tem um especial para nós, que vai ser tratado com muito carinho o ano que vem, que é o Campeonato Brasileiro. Nós vamos fazer 38 finais o ano que vem. Essas 38 jogos serão finais para que o Internacional, depois de 45 anos, volte a conquistar esse campeonato tão importante para a nossa história e que 2 vezes nos tiraram de uma forma, diria, nefasta, né, para pegar os últimos anos, e no terceiro, agora o ano passado, chegamos no vice-campeonato, ficamos ainda distante do primeiro lugar, mas fizemos uma pontuação de campeão e não conseguimos levar. Então, estamos próximos disso, e o ano que vem, tenho certeza, será um grande objetivo para todos nós. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Presidente, só agora já tinha encerrado e já estava um bom fecho, mas essa especulação do Maurício na Major League Soccer, o Inter já negou? Já surgiu uma proposta indecorosa. Tá bom, aí. Indecorosa. Internacional hoje não precisa se desfazer de jogadores como teve que se desfazer em algum momento da sua vida, infelizmente, graças a esse trabalho que a gente fez. Então foi possível, inclusive, chamar de indecorosa uma proposta. E o que o senhor espera receber pelos 50% dele, presidente? Eu não falo nem para os agentes o preço, né? O jogador não tem preço. Tem que fazer proposta e nós vamos avaliar. Não existe preço. Valeu, presidente. Um grande abraço. Um grande abraço.